Fala, meu amigo, fala, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Daytech, a nossa aula número 19, aqui na plataforma da Rony. Meu nome é Henrique Preto e se você se inscreveu para a Masterclass de Proteção Respiratória para Bombeiros, seja bem-vindo também. Você está tendo acesso a todo o conteúdo também do Daytech. O tema da aula de hoje, já vou compartilhar a tela com vocês, tá? É um tema bastante interessante. Nós vamos focar no seguinte, nós vamos focar em respiradores profissionais. Já cansei de falar mal das máscaras, né? Agora eu vou entregar conteúdo para vocês em relação a respiradores profissionais. Eu vou continuar nessa pegada, falando de respiradores, das características dos respiradores até a nossa Masterclass, já para dar um aquecimento. Óbvio que a nossa Masterclass ela vai ter um foco em respiradores para bombeiros, tá certo? É óbvio que o que eu estou dizendo aqui é perfeitamente aplicável, mas hoje a pegada vai ser um pouco mais ocupacional e um pouco menos emergência, tá? Mas é um tema muito importante para a gente. Por quê? Porque o fator de proteção atribuído e fator de proteção requerido, eles estão intimamente relacionados à proteção do trabalhador, tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar. E onde surgiu isso aí, né? Surgiu fora do país, mas no Brasil surgiu a partir do dia 11 de abril de 1994, tá? Na Instrução Normativa número 1, onde deu origem ao Programa de Proteção Respiratória, tá? Então, aqui já fica um questionamento, né? Já fica um detalhe. Nós falamos de máscaras e tudo mais, eu cansei até de falar mal de máscara. Uh, as máscaras surgiram agora, em 2020, o pessoal quer colocar máscara e tudo mais, mas viu? Na verdade, a máscara surgiu há mais tempo, né? É que agora em 2020 eles intensificaram isso aí, fazendo as pessoas colocarem máscara na rua, né? Pensando em respirador, já em 94 começaram os estudos no Brasil, onde nós evoluímos muito com isso, tá certo? Então, felizmente isso aconteceu. Obviamente trouxe de normativas internacionais, mas é aplicável ao que a gente precisa. Então, falando de fator de proteção atribuído e requerido, tá? Nós estamos falando especificamente de respiradores profissionais, respiradores onde tem tamanho de face, onde tem política de barba, onde tem um programa de proteção respiratória, onde tem quantificações, onde tem treinamento para essas pessoas e assim por diante, tá certo? Então, nós vamos falar de um assunto bem profissional, vai entrar um pouco no âmbito até de higiene ocupacional, vai ser bastante interessante essa aula, embora seja bastante técnica também, perfeito? Bom, vamos lá, né? O que a Rony desenvolve, planos de emergência, toda atividade, treinamentos industriais e assim por diante. Então, nos me contate, aliás, né? Bom, vamos lá. O que nós temos aí? O que é o fator de proteção atribuído? É o seguinte, o que é um respirador? Respirador é um equipamento, tá? O equipamento de proteção respiratória, ele é um recurso em que você cobre parte da sua face, ou você cobre a sua face inteira, ou você coloca um capuz, existem diversos tipos, né? Se não me engano, eu acho que no intensivo de emergências químicas tem lá tipos de respirador, já tem uma aula gravada em relação a isso. Mas, enfim, o que é um respirador? Então, ele reduz, né, a concentração que está no ambiente para o quanto você vai respirar. Então, dentro do respirador, tá? Dentro do respirador tem que ter uma concentração menor do que se tem no ambiente para que seja efetivo, tá? A grande questão é quantas vezes esse respirador consegue baixar a concentração para que você respire. Já vou deixar bem claro, tá? Não existe respirador com proteção efetiva de 100%. Nem os equipamentos autônomos com pressão positiva, eles vão garantir 100% de vedação para você. Por que não consegue garantir? Bom, em atividades de emergência, se você vai entrar no incêndio estrutural, por exemplo, você vai estar com a peça facial, a válvula de segundo estágio, você vai virar a cara, vai bater, embora seja pressão positiva, pode ser que entre. Até no próprio manual de proteção respiratória, eles citam que pode haver um deslocamento, você vai falar, embora seja pressão positiva, na válvula de exalação pode entrar um pouco, tá? Então, existem essas características. A questão é o quanto que seremos protegidos. Então, cada tipo de respirador, ele tem um fator de proteção atribuído, ou seja, quantas vezes o limite de tolerância, ou quantas vezes, né, na realidade, a concentração, perdão, limite de tolerância, tá? Então, vamos voltar. Quantas vezes a concentração ela vai ser reduzida, tá? Para que você respire
dentro dos padrões que são toleráveis, né? O ideal é que dentro do seu respirador você tenha uma concentração abaixo do nível de ação. Lembrando que nível de ação é o quê? E até um detalhe, né? Onde está escrito nível de ação na norma, né? Todo mundo fala que é NR15, mas não é, tá? Mas, enfim, o que é o nível de ação? É metade do limite de tolerância, tá? Então, o ideal é que a concentração dentro do seu respirador esteja abaixo do nível de ação, tá? Agora, se estiver abaixo do limite de tolerância, beleza, né? Que a gente começa a trabalhar sempre em higiene ocupacional, deu nível de ação, já estabelece o nível de proteção para as pessoas. Bom, nesse caso, então, dá uma olhada aí na tabela. Vamos pegar um respirador comum, né? Um respirador purificador de ar. Vamos pegar o PFF, já que nós estamos falando muito de máscara e tudo mais. O PFF, né? Aquele respirador que vem na semifacial, tá? Ele tem um fator de proteção atribuída a ele de 10, tá? Esse é um detalhe. Agora, se eu pegar um respirador com filtro, tá? Facial completo, ele tem um fator de proteção atribuída de 100. O que isso quer dizer? De 10, então, ele reduz em 10 vezes a concentração que está fora no ambiente para que você venha a respirar. E o peça facial inteiro não motorizado, tá? Ele tem esse fator de proteção atribuído de 10 vezes mais, né? Então ele reduz, né, em 100 vezes a concentração que está no ambiente em relação ao que você está respirando, tá certo? Qual é a diferença? Se ambos eles podem ter a mesma característica, né, de um filtro P1 ou PFF1, P2 ou PFF2, P3 ou PFF3, entendendo que os filtros eles têm as características. O P1 tem a mesma característica a nível de filtragem do que o PFF1, né? Poeiras e névoas. Depois o P2, poeiras, névoas e fumos. P3 ou PFF3, poeiras, névoas, fumos, partículas altamente tóxicas e radionuclídeos. Agora, o que confere essa diferença de fator de proteção atribuído? Basicamente, tá? A área de contato que a proteção vai ter em relação ao seu corpo. Ora, você tem uma área de contato pequena, se a gente colocar um respirador aqui, ou você pode ter uma superfície de contato bem maior quando a gente usa, né, a face total do ser humano. Agora, tem outro detalhe. O ser humano, né, um ser humano ele é muito mais parecido que o outro na face, né, no desenho da face, do que na parte de nariz e boca, tá certo? Então, isso, né, quando a gente pega o desenho da face inteiro, isso acaba conferindo mais proteção. Você tem maior superfície, sobreposição maior do seu rosto, você vai falar, o equipamento não fica mais próximo, tão próximo do nariz, não sofre tanta interferência do queixo abaixando e assim por diante. Então, esse é o fator de proteção atribuído. Bom, na Masterclass nós vamos falar muito sobre respiradores de emergência, tá? Obviamente, né, nós vamos falar para bombeiros, né? Proteção respiratória para bombeiros, então nós vamos falar de respiradores para usos em situações de emergência. Quando a gente pensa em equipamento para situação de emergência, a gente já sai um pouco dos purificadores, né? E eu só falei do tipo A, e eu vou falar do tipo A que é o mais conhecido, é o mais simples, senão a gente estende para 40 horas essa aula. Mas assim, quando a gente pensa no equipamento autônomo de proteção respiratória, tá? Com demanda e pressão positiva, tá? Existe um Ezinho ali, né? Tem um E, que é uma informação que eles conferem, que eles falam que os equipamentos de proteção positiva não deu o mesmo fator de proteção atribuído de 10 mil vezes o limite de tolerância para todos os usuários, tá? Mas, qual é a ideia, então, de equipamento de proteção respiratória autônoma? Que ele te dê fator de proteção atribuído de até 10 mil vezes. Como nem todos os usuários tiveram, eles colocaram essa opção. Ora, é o equipamento mais eficiente que se tem, nem o equipamento mais eficiente que se tem, ele consegue te garantir 100% de vedação, tá certo? Esse é o detalhe. Agora, se o equipamento com adução de ar, né, pressão positiva, com teste de vedação, com política de barba, com treinamento e uma série de coisas, não lhe confere nem assim 100% de vedação, quanto mais aquela máscara de pano, que eu já cansei de falar mal dela. E voltei a falar mal agora de novo. Tá? Então, essas são as características. Então, o que é o fator de proteção atribuído? É exatamente isso. É tabelado, não precisa ser decorado. Agora, vamos para o outro lado. Existe um fator de proteção atribuído, tá? Lembrando que isso aqui só é válido quando a gente pensa em gestão.
Quando a gente pensa em gestão, você tem um ambiente que ele foi monitorado, você tem um colaborador que você consegue entregar um equipamento ideal para ele, o equipamento ideal para o tamanho do rosto dele, você vai fazer o fit test, uma série de coisas. Aí a gente consegue garantir a eficiência mais próxima de 100%, nunca vai ser 100%, tá certo? Agora, se não existe nenhum critério desse, fica difícil trabalhar, tá? Então, nós estamos pensando nesses critérios da gestão. Agora, e o que é o fator de proteção requerido, tá? É o quanto o meio ambiente, o quanto o ambiente em que você está, seu local de trabalho e tudo mais, o quanto ele exige de proteção, tá? Uma coisa, então, atribuída é o quanto o equipamento tem de proteção. Outra coisa é o quanto o ambiente exige de proteção. Ora, se você tiver um equipamento que ele lhe fornece uma proteção menor do que o ambiente exige, logo você não está protegido, perfeito? Então vamos dar uma olhada aqui, eu vou pegar um exemplo da amônia, tá? E eu coloquei 3 situações aqui. Peguei o limite de tolerância lá na NR15, tá? Limite de tolerância para amônia, então cara, eu não vou entrar no mérito de limite de tolerância, depois eu posso fazer uma aula só sobre limites de exposição. Tem TLV, tem TWA, tem STEL, tem o limite de tolerância, existem os AEGLs, que são outros tipos de limite de tolerância que não são, outros tipos de limites de concentração que não são profissionais e tudo mais, são mais usados para, o AEGL, por exemplo, é mais usado para emergência, mas fica para uma próxima aula. Mas vamos pegar aqui, limite de tolerância, né? Você vai ficar exposto lá, sua jornada de trabalho, aquela definição toda do limite de tolerância. Então, o que é? 20 partes por milhão. Ponto. Situação 1, tá? Vamos descobrir aqui o fator de proteção requerido da situação 1, onde você tem um local de trabalho, tá? E você foi lá e fez essa quantificação. Lembrando que, tá? Eu estou falando aqui de maneira bem simples e bem teórica de fator de proteção atribuído e requerido. O que deve ser levado em consideração também quando a gente fala de proteção do trabalhador? O quanto tempo esse trabalhador, isso aí pode virar outra aula também, porque é um tema bem técnico. O quanto tempo esse trabalhador ele usa o respirador? Ou quanto tempo ele tira o respirador, coloca na parte de baixo, coloca na testa, e ele está ali no seu ambiente de trabalho e está trabalhando. Isso aí tem influência? Óbvio que tem. Quando a gente pega, por exemplo, um fumo de solda, né, ele pode ficar muito mais do que 8 horas em suspensão no ambiente. Tá? Depende do diâmetro aerodinâmico médio máximo da partícula. Tá? Ele pode ficar muito mais do que 8 horas no ambiente. Ou seja, se é um soldador, ele executou uma atividade de solda dentro de espaço confinado, seja qual for, ele está lá com o PFF2, que é um respirador para fumo, né? Mais a máscara de solda e tudo mais. Bom, o cara terminou de soldar, ele fez a solda ali, ele terminou de soldar, ele tirou o respirador, abaixou, colocou, arrancou o respirador para dar uma olhada na solda, ele está se contaminando. Por quê? Porque ainda existem fumos em suspensão. Ora, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver. Existem partículas que não são visíveis a olho nu. Tá certo? E o fumo é uma dessas. Justamente pelo fato dele ser muito pequeno, né? Ele fica muito tempo em suspensão e ele penetra muito mais na sua via respiratória. Tá certo? Então, quanto menor, pior. E quanto menor, mais difícil é de segurar. E assim por diante. Perfeito? Então, vamos lá. Vai. Situação 1. Foi feita uma medição lá, então verificou-se que em um determinado local de trabalho, com amônia, a concentração lá é de 69 partes por milhão. Tá? Então, eu tenho um ambiente de trabalho que é amônia, ou seja, o meu filtro vai ser para amônia. Eu não estou nem escolhendo o filtro mais. Já coloquei amônia aqui porque tem filtro específico para amônia, então você já pega, coloca o filtro para amônia. Não estou pensando aqui em efeitos aditivos, não estou pensando em nada. Estou pensando da forma mais simples possível para explicar o que é fator de produção atribuído e requerido. No ambiente só tem amônia, tá? Só que ele tem 69 ppm de amônia. A pergunta é, qual é o respirador que consegue suportar essa concentração para que o usuário ele esteja protegido, tá? É simples. O que é o fator de proteção requerido, né? O fator de proteção requerido, o cálculo é simples, é a concentração, você está vendo colchetes aí, né? Dividido pelo limite de tolerância. Olha que interessante. Então, na situação 1, onde eu tenho 69 partes por milhão, tá? Qual seria o respirador? O respirador, então, seria... qual seria o meu fator de proteção requerido para isso? Meu fator de proteção requerido, né, é a concentração 69, tá?
dividido pelo limite de tolerância, dividido por 20. A gente vai chegar numa situação 1 de um fator de proteção requerido de 3,45. Ora, se o meu fator de proteção requerido é de 3,45, e aí estão algumas nuances da amônia aqui, tá? Olha que interessante. Se é 3,45, então, eu posso usar um equipamento purificador de ar não motorizado semifacial com filtro para amônia. Por quê? Porque o semifacial ele tem um fator de proteção atribuído de 10. Você tem que lembrar que fator de proteção atribuído ele deve ser sempre maior do que o fator de proteção requerido. Você entendeu? Você está sempre acima, você está sempre mais protegido. Perfeito? Agora, veja só, um detalhe da amônia. Na NR6 existe óculos de proteção de segurança contra respingo de produtos químicos? Ou contra gases e vapores? Né? Na realidade, vai ter contra partículas. Então, quando se tem, principalmente fora do país, né, nos Estados Unidos, você tem um produto que ele é irritante aos olhos, cara, você já põe peça facial completa, tá certo? Então, você vai ter que verificar nessas características, é irritante aos olhos ou não é? Se for irritante aos olhos, eu posso colocar um óculos? Se eu tiver que colocar um óculos, esse óculos ele vai atrapalhar o meu respirador, esse óculos ele já foi testado, ele possui certificação para isso, eu tenho um amparo normativo para isso ou não? Tá certo? Mas, tirando essa característica de que é irritante aos olhos e tudo mais, se a gente pensar apenas na proteção respiratória, daria, né? Porque ele tem um fator de proteção atribuído de 10, que é um semifacial, tá? Então, o semifacial funcionaria perfeitamente. Agora, vamos voltar lá para a situação 2. Na situação 2, então, outro ambiente de trabalho, tá? Aí você tem uma concentração, se tem uma concentração de 235 partes por milhão. A concentração pra caramba de amônia, não me pergunte onde tem isso, eu nem sei onde tem isso, eu estou jogando isso aqui para ficar lúdico, para ilustrar, para vocês entenderem, tá certo? Então vai, qual que é o fator de proteção requerido para que um trabalhador esteja neste ambiente trabalhando de maneira segura, tá? Bom, o fator de proteção requerido seria, então, 235 ppm dividido por 20, que é o limite de tolerância. E a gente vai chegar numa situação 2, num fator de proteção requerido de 11,75. Ora, vamos voltar aqui então. Se o meu fator de proteção requerido é de 11,75, tá? Ele já é então, a gente volta naquela premissa de que o fator de proteção atribuído ele deve ser maior do que o fator de proteção requerido. Ou seja, bom, se a gente for pensar em respirador purificador de ar não motorizado, tá? A gente teria para semifacial não motorizado, fator de proteção atribuído para 10. Eu preciso de 11,75. Esse aqui já não serve. Se eu tivesse um respirador motorizado, serviria. Por quê? Porque ele tem 50 de fator de proteção atribuído. Ou se eu quiser um respirador não motorizado, facial completo com filtro para amônia, tá? Eu teria aqui no fator de proteção atribuído a um respirador facial completo com filtro para amônia, tá? De 100. Ou seja, nessa situação, qual tipo de respirador eu teria que usar, né? Devido ao fator de proteção atribuído, requerido e assim por diante. Eu poderia usar, na situação 2, um equipamento motorizado que ele me dá um fator de proteção atribuído de 50 ou um peça facial completo. Tá? Ou eu posso usar, inclusive, um motorizado com peça facial completo. Não tem problema, estou pensando sempre no limite mínimo aqui, tá bom? Então, eu poderia usar um motorizado, perfeito, com filtro para amônia e tudo mais, porque ele tem um fator de proteção atribuído de 50. Qual é o meu fator de proteção requerido para a situação 2? Né? 11,75. Então, 50 é maior que 11,75. Ok. 100 é maior que 11,75. Ok, tá ótimo. Então, aqui a gente já consegue ilustrar, né? Fator de proteção atribuído e requerido. Vamos lá, situação 3, né? Então, vocês viram como que tem um monte de detalhe. Eu vou colocar óculos, não vou, o óculos ele é a prova de gases, não é, eu tenho que usar a proteção facial completa ou não. Não estou falando de critério de seleção de respiradores, estou falando de fator de proteção atribuído e requerido, só para ilustrar tudo isso aí. E aí a gente vai lá para a situação 3. A situação 3, a gente tem 503 ppm de amônia no ambiente, tá? Qual é o fator de proteção requerido para este ambiente? O que esse ambiente requer de proteção para que eu possa adentrar nele e trabalhar, né? Assim como nós fizemos. De novo, 503 dividido por 20.
503, que é a concentração, dividido por 20, que é o limite de tolerância. Aí a gente chega a fator de proteção requerido de 25,15, tá? O FPR, então, de 25. Aí, note só, se o meu fator de proteção requerida é 25, tá? O que poderia acontecer, então? Eu poderia usar, se a gente for usar respirador do tipo A, né? Purificador de ar não motorizado ou motorizado. A gente vai ter 25, ou seja, eu posso usar um motorizado com filtro para amônia, eu não posso usar um não motorizado semifacial, perfeito? E eu posso usar um motorizado facial completo, eu posso usar também um motorizado, um não motorizado facial completo, ou seja, todos os equipamentos de proteção respiratória que têm um fator de proteção atribuído maior do que 25. Eu estou usando só o detalhe aqui de respirador purificador de ar classe A. Perfeito? Então, poderia usar esses. Certo? Errado. Por quê? Porque o limite, tá? Para a gente usar um respirador com elemento filtrante, um dos limites que ele deve ser colocado, que deve ser colocado, é estar acima ou abaixo da condição IPVS. Por quê? Embora, se eu calcular, tá, o meu fator de proteção requerido e comparar com atribuído, aí eu volto aqui. Ó, eu vou usar um respirador, então, para essa situação 3, tá? Com 503 ppm no ambiente, tá? 503 ppm. Eu vou usar aqui um respirador com fator de proteção atribuído de 100. Funciona? Não funciona. Por quê? Porque se a concentração está acima do limite não é limite de tolerância, acima do IDLH, né, do IPVS, tá? Se estiver acima do IPVS, você não pode mais usar um equipamento com elemento filtrante, tá? Então não adianta você colocar um fator de proteção atribuído aí, maior do que o requerido nesse caso, se você for usar um elemento filtrante. Então o que deveria ser utilizado, e aqui a gente já parte mais para situações de emergência, né? E depois a gente vai definir o que é IPVS e uma série de coisas, mas assim, basicamente, se você não sabe a concentração já é IPVS, tá? Ou se a concentração já está acima do limite estabelecido como IPVS. Então, se a concentração do ambiente estiver num limite acima do que é IPVS, tá? Você não usa mais essa ideia de fator de proteção requerido atribuído para respiradores que são, tá? Que são compostos por elementos filtrantes. Nesse caso, você teria então que compor um respirador autônomo, tá certo? Onde você não depende do ambiente para filtrar e respirar esse ar. A mesma coisa é com deficiência de oxigênio ou com excesso de oxigênio. Então, você precisa de ter uma autonomia em relação ao ambiente. Aí você não usa, né, o ar do ambiente para filtrar para você respirar. Você usa um ar que você levou ali, é um equipamento autônomo, que é o que nós usamos em situações de emergência. E por que o equipamento autônomo é usado em situação de emergência? Precisamente, necessariamente, porque não temos como quantificar aquilo lá, né? A concentração de todos os gases ali são desconhecidas e a gente também nem sequer conhece todos os gases presentes numa emergência com queima ou com vazamento de produto. Existe uma série de reatividades e tudo mais, então se usa o maior nível de proteção necessário. Então o bombeiro ele tem que usar equipamento de proteção respiratória, não tem como. Por quê? Precisamente porque ele não tem como saber qual é a concentração no ambiente. E se a concentração no ambiente é desconhecida, tá? Automaticamente ela já é IPVS ou IDLH, não sei como que é a forma que vocês vão trabalhar. Então, tanto na situação 1, como a 2, como a 3, eu joguei aqui diversas situações, né? Na situação 1, ele tem um ponto, um ponto de detalhe, que é, você vai usar óculos ou você vai usar a peça facial completa, tá? O preto, nessa situação, eu colocaria a peça facial completa, embora o fator de proteção atribuído estivesse beleza, mas por conta da irritação dos olhos. Na situação 2, peça facial completa também, tá? Na situação 3, como está acima do limite de tolerância, está obviamente acima do limite de tolerância, mas está acima do IPVS, qualquer concentração que esteja acima do IPVS deve ser utilizado equipamento de proteção respiratória autônoma, tá certo? E para que é isso então, né? Para onde vem? São elementos técnicos da proteção respiratória
em que muitas vezes a gente fala ou ouve falar e não sabe exatamente o que é um fator de proteção atribuído ou requerido, qual é a taxa de filtragem, o quanto isso filtra ou o quanto isso consegue me proteger em relação ao que nós temos no ambiente. Então, vocês percebam que quando nós falamos de proteção respiratória, eu estou aqui trazendo assuntos técnicos e pode ser que um fator de proteção atribuído e requerido ele fique meio solto em um contexto, você precisa fazer alguns enlaces com outros termos técnicos para entender muito bem isso, como que isso se aplica, tá? Mas a intenção é jogar essas informações e depois vocês vão montando e vão fazendo um enlace na cabeça de vocês em relação a isso, perfeito? Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre o fator de proteção atribuído e requerido está aqui. Essa aula vai continuar no Daytech e se inscreva-se para a Masterclass de Proteção Respiratória para Bombeiros. Tudo bem? Um abraço a todos, fiquem com Deus e ótimo final de semana.